nós estamos começando hoje uma nova série. Estaremos durante algumas semanas, até o Carnaval, toda terça-feira, estudando sobre esse tema da libertação. O título dessa série é Libertação Total. Quantos querem isso para a sua vida, para a sua família, amém? Para os seus amigos, para as pessoas que você conhece. Então abra comigo a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre libertos de toda a condenação. Esse é um tema muito importante, porque há muita gente que infelizmente ainda está presa ao passado, presa à culpa, presa às coisas que cometeu, que fez, e que não consegue compreender e aceitar o perdão de Deus. Então, Romanos capítulo 8, abra seu tablet, sua Bíblia, seu smartphone. Vamos estar lendo juntos a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, a palavra eterna que não muda e que não pode falhar. Romanos capítulo 8, de 1 a 11. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos por essa palavra inspirada pelo Espírito Santo. Quanta revelação, quanta sabedoria, quanto alimento temos para o nosso homem interior, quanta satisfação, quanto prazer tem aqueles que conhecem os teus mandamentos e andam de acordo com a tua palavra e segundo o Espírito do Senhor. Portanto, nessa noite, vem sobre nós, vem neste lugar, toma as nossas mentes, os nossos corações, abre o nosso entendimento, fala conosco nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, desmantela, quebra, desfaz todo tipo de condenação, de prisão, de culpa. Deus, em nome de Jesus, que esta verdade eterna venha bombardear as fortalezas do nosso coração. Nós oramos para que esta seja uma noite de grande vitória do Senhor na vida do seu povo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Querido, Deus te criou para você viver livre. Deus nos criou para vivermos em liberdade. Deus não nos criou para sermos escravos do pecado. O projeto de Deus foi nos criar para uma vida de perfeita liberdade, com livre arbítrio, com a capacidade de escolher. E Deus fez assim na criação. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas hoje, por causa do pecado, elas escolhem, tomam decisões
e às vezes não percebem que aquilo que elas chamam de liberdade, aquilo que elas escolhem, acaba se tornando para elas um motivo de escravidão. Não é verdade? Elas acabam se tornando escravas daquilo que elas escolheram em nome da liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. E é aí que se tornam escravos, porque não compreenderam o que significa a verdadeira liberdade. Nas próximas semanas nós vamos estar meditando sobre esse tema, aquilo que Deus conquistou para nós através da obra da cruz. Em que níveis nós podemos experimentar essa libertação? De que maneira nós podemos nos sentir mais livres, viver de forma prática essa liberdade? E como neste ano 2018 nós podemos caminhar em um novo nível de libertação na presença do Senhor? Vamos começar falando então, nessa noite, sobre um tema, como eu disse, que muita gente enfrenta dificuldade. Tem a ver com o pecado, tem a ver com a culpa, tem a ver com as coisas erradas que nós fizemos, que praticamos no passado sem Deus. E algumas até que nós estamos, infelizmente, ainda hoje, por conta desta inclinação da nossa carne, fazendo de errado. Isso traz muitas vezes condenação. Muitas pessoas entram na igreja para adorar, para louvar o Senhor, debaixo de um peso de culpa, se sentindo culpadas, não conseguem entender como desfrutar da liberdade em Cristo Jesus e dessa palavra que nos liberta de toda a condenação. Infelizmente, há muitas pessoas que ainda não entenderam o significado desta palavra libertação, desta palavra liberdade, conforme a Bíblia nos ensina. Satanás, inclusive, ele quer nos manter presos ao passado, ele quer nos manter presos ao pecado. Ele sabe que esta é a maneira pela qual nós abrimos brecha nas nossas vidas, e ele pode encontrar legalidade para nos acusar, para nos oprimir, para nos abater, para nos deprimir, para nos deixar desanimados e até mesmo nos afastar dos caminhos do Senhor. E muitos ficam paralisados, a verdade é essa, muitos ficam paralisados por causa da culpa, por alguma coisa que fizeram de errado ou que estão fazendo de errado. E a primeira verdade que esse texto de Romanos 8 nos ensina, a primeira verdade é que fomos livres, fomos libertos de toda a condenação. Você pode dizer amém? Romanos 8 versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, diga amém. Então essa palavra é para você, não há condenação para você. É interessante aqui que o significado é um significado forense, é uma linguagem jurídica, tem a ver com um decreto, tem a ver com uma palavra de um juiz, uma sentença. É como se o criminoso ele tivesse sido condenado à morte, fosse sentenciado, e de repente o mesmo juiz que o sentenciou agora vem revogar aquela sentença e vem dizer: você está livre da sua condenação. Você não vai mais precisar ser condenado à morte, porque alguém pagou o preço no seu lugar. Isso é tão maravilhoso quando a gente lê esse texto, porque Paulo abre esta palavra com um decreto de Deus: não há mais condenação sobre você. A condenação foi revogada. Você não está mais debaixo de nenhuma condenação. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é maravilhoso ouvir isto? Essa não é a melhor notícia que nós podíamos receber? Não é esta a grande boa notícia, a boa nova do Evangelho? Que nós em Cristo Jesus temos os nossos pecados perdoados, as nossas transgressões apagadas, e que fomos libertos da condenação eterna e para viver uma vida abundante, uma vida eterna. Olha o que diz o versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa expressão, a lei do Espírito da vida aqui, é uma referência ao Espírito Santo. É um dos 40 nomes ou mais que o Espírito Santo tem na Bíblia. O Espírito Santo recebe muitos títulos: Espírito da verdade, Espírito da graça, Espírito da aliança, Espírito da promessa, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, e por aí vai. Mas aqui Paulo está usando a expressão o Espírito da vida, porque ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito que pairava sobre a face das águas no dia da criação. Ele é o Espírito da visão de Ezequiel no vale de ossos secos. Ele é o Espírito que traz vida, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, em Cristo nós recebemos o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém?
Você tem o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito da vida que está aí dentro de você, ele te liberta das cadeias do pecado. A lei do pecado e da morte não pode mais operar em você, fazendo de você um escravo, uma escrava do pecado, porque agora o Espírito da vida, ele está dentro de você. Esse é o grande fator diferencial do Evangelho em relação às demais religiões. Porque todas as religiões têm a ver com você fazer, você tentar, você lutar, você obedecer um código de regras, você se aperfeiçoar, você tentar ser melhor. O Evangelho não. O Evangelho diz que você é desgraçado mesmo. O Evangelho diz que você está condenada mesmo. Mas então vem o Espírito da vida pela fé em Cristo, entra em você e o Espírito da vida te liberta da lei do pecado e da morte. Por isso, não há mais condenação sobre a sua vida. A lei, Paulo está falando aqui, inclusive em Romanos 7, no capítulo anterior, ele fala sobre essa luta da carne com o Espírito, a dificuldade de querer fazer uma coisa e não fazer, saber o que é certo e não fazer o que é certo, saber o que é errado e continuar fazendo o que é errado. Ele diz, há uma guerra dentro de mim, e se eu não faço o que eu quero, e se eu faço o que eu não quero, então eu percebo que há uma lei dentro de mim, eu sou escravo dessa lei. É isso que a Bíblia chama a lei do pecado e da morte. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus pelo Espírito Santo, aquilo que a lei não pôde fazer por Paulo, ele disse o Evangelho sim. Aquilo que a lei não conseguiu fazer por mim, eu era judeu, eu era fariseu, eu guardava a lei, eu tentava encontrar essa justiça, praticar essa santidade, mas eu não conseguia, até que Cristo entrou em minha vida, e por meio dele eu passei a experimentar uma nova vida. Em segundo lugar, aí no versículo 3 e no versículo 4, nós vemos que Deus abriu um novo caminho. Esse foi o grande ato da história, né? O maior acontecimento da história. Romanos 8,3 diz, porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui o que Paulo está dizendo é isso, a lei era fraca. E por que a lei estava fraca? Por causa da nossa carne, do nosso pecado. Então ainda que Deus dissesse assim, não faça isso, nós não conseguíamos. Ainda que a lei dissesse, faça isso, que isso aqui que é certo, a gente não conseguia. Então a lei não conseguiu mudar ninguém. A lei piorou a situação, porque antes da lei eu nem sabia o que era pecado, mas quando a lei veio, então eu comecei a ter consciência ainda mais clara do meu pecado. Foi ficando mais claro para mim o que é agradar a Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o padrão de Deus, e eu comecei a perceber que é muito difícil, impossível que eu seja justificado perante os olhos do Senhor pelas obras da lei, porque eu não consigo fazer tudo o que Deus quer. Então nós estávamos condenados, o nosso homem interior estava vendido em escravidão, controlado pela lei do pecado. Nós éramos escravos de várias tentações, excitados por várias paixões e concupiscências, as quais nós não conseguíamos dizer não, porque éramos escravos. Mesmo quando queríamos fazer a vontade de Deus, mesmo quando estávamos tentando acertar, a lei não nos deu nenhuma esperança. A lei agravou o nosso pecado, a lei apenas nos disse o que era certo e o que era errado, mas não nos ensinou como fazer, porque não estava no poder da lei nos ajudar. Então veio a graça do Senhor em Cristo Jesus, e por meio da morte e da ressurreição do Senhor, nós fomos libertos de toda a condenação. Pela graça, Deus enviou seu Filho em carne, é o que o texto diz, porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. O que significa isso? Primeiro, Deus enviou Jesus em carne. Por quê? Para que ele se identificasse comigo e com você, como um de nós. Mas ao mesmo tempo aqui diz em semelhança da carne do pecado. Por quê? Porque ele mesmo nunca pecou, mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, para que na carne do seu Filho fosse cumprida a justiça de Deus. Ah, quanta coisa tremenda está nesse texto aqui. Pela graça, Deus condenou o pecado na carne do seu Filho, não é o que diz aí? Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, versículo 3. E por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Na carne de Jesus, no corpo de Jesus cravado no madeiro.
Deus destruiu a nossa escravidão ao pecado. Deus condenou o nosso pecado na carne do seu Filho. Deus aniquilou o nosso pecado. Deus nos libertou do nosso próprio pecado. Deus nos libertou da lei do pecado e da morte através da morte do seu Filho na cruz. Pela graça, Jesus cumpriu a lei por nós. Versículo 4 diz: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei aponta para os nossos problemas, ela nos diz exatamente o que não devemos fazer e o que devemos fazer. E o objetivo de Deus então é declarado na lei: uma vida santa. O objetivo de Deus não é te fazer feliz. O propósito de Deus não é te fazer feliz. O propósito de Deus é te tornar santo. O que Deus deseja para você não é a sua felicidade. Isso vem como consequência. O que Deus deseja é a sua santidade. É o seu compromisso. Por isso que tem muita gente que não entendeu isso. Elas vêm para a igreja para buscar felicidade. Quem que não quer bênção? Quem que não quer prosperidade? Quem que não quer cura? Quem que não quer alegria? Quem que não quer paz? Quem que não quer vitória? Todos querem a bênção, todos querem a vitória, mas Deus não está preocupado em te fazer feliz tanto quanto Ele quer ver o teu compromisso de aliança com Ele e a santidade dEle na tua vida. E era isso que Deus tinha em mente quando Jesus morreu na cruz por nós. Ele condenou o nosso pecado na carne do seu Filho, porque Ele queria tornar possível ao ser humano viver o tipo de vida santa que Ele havia nos ensinado e nos revelado através da lei, a forma agradável de vivermos para Deus. Deus tinha uma forma, um padrão, e Ele ainda tem, mas Ele sabia que a única maneira disso ser possível na minha vida e na sua era através da morte do seu Filho, condenando o nosso pecado na carne do seu Filho. Nós precisamos entender que nós também temos um papel a desempenhar em relação a isso. Nós precisamos crer neste evangelho, mas também precisamos fazer algumas coisas. Em terceiro lugar, nós fomos chamados para seguir o caminho que já foi aberto para nós, através do véu que foi rasgado na cruz. O Senhor inaugurou um novo e vivo caminho, e é muito importante que eu e você andemos por esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Romanos 8,4: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós quem? Eu e você. Fala para o seu irmão: nós, meu irmão, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Seguir o caminho da vida, seguir o caminho da libertação, que é Jesus, significa que nós devemos andar de acordo com o Espírito. Andar aqui tem a ver com comportamento. Andar aqui tem a ver com estilo de vida. A lei só será cumprida na vida daqueles que caminham ou vivem de acordo com o Espírito de Cristo. Esta é a palavra que Paulo está aqui nos revelando. A lei se cumpre na vida daqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. A santidade cristã não consiste em um monte de regras. Tem gente que fica meio paranoico quando entra na família da graça, porque nós não somos uma igreja de regras, né? Cadê as regras? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? É seguir a liderança do Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você não anda mais na carne, você anda no Espírito. Se você está andando na carne, você não nasceu de novo, você precisa rever os seus conceitos espirituais. Tem muita gente religiosa nas igrejas que ainda não entendeu o verdadeiro evangelho. A santidade em Cristo não tem a ver com regras, tem a ver com o Espírito Santo. É a liderança, é o governo do Espírito sobre a sua mente, sobre o seu coração. Por isso, andar segundo o Espírito requer uma nova mentalidade. Olha o que diz o versículo 5: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Quando nós andamos na carne, quando nós andávamos na carne, quais eram os nossos interesses? Os da carne. Quem está andando na carne só pensa nas coisas da carne. A sua mente só tem a ver com carne, com pecado. Mas quando nós passamos a andar segundo o Espírito, a nossa mente se torna focada no quê? Nas coisas do Espírito. Nós passamos a ter consciência das coisas espirituais.
Então é tão simples assim. Quando a gente estava no pecado, quando a gente vivia na carne, a nossa mente estava focada nas coisas da carne. Quando a gente passou a viver no Espírito, a nossa mente se focou nas coisas do Espírito Santo. Mas é possível que ainda em Cristo você, mesmo tendo o Espírito de Deus, possa focar nas coisas da carne, porque você é livre. Então se você passar o seu dia focando nas coisas da carne, você só vai pensar nas coisas da carne. Se você quiser viver na carne, andar na carne, você só vai pensar nas coisas da carne. No momento que você quer viver no Espírito, você começa a pensar nas coisas do Espírito. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra de Deus, a palavra da cruz, é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então quando você fala das coisas do reino, das coisas do Espírito, quando você fala da palavra da cruz, quando você fala das coisas espirituais, para quem está morto, para quem está na carne, é loucura. O cara nunca vai entender. Por isso que você não tem que ficar no seu trabalho, na sua família, regulando ninguém. Às vezes você está falando coisas que o ímpio não está nem entendendo o que você está falando. Tá? Não adianta você ficar tentando explicar para quem não tem discernimento. É como Jesus fala, é jogar pérolas aos porcos, eles ainda vão pisar nas pérolas e morder você. Tá? 1 Coríntios 2,14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quem está na carne não vai nunca entender as coisas do Espírito. Mas se você está no Espírito, você começa a entender as coisas espiritualmente. Você começa a discernir de modo espiritual as coisas que estão acontecendo ao seu redor. A mentalidade que escolhemos tem consequências. E é nisso que eu queria compartilhar com você, nessa palavra, antes da gente orar, que infelizmente tem muita gente que foi liberta, que foi batizada, que foi transformada, que fez encontro com Deus, que foi lavada no sangue de Jesus, que está na igreja, que toma a Santa Ceia, mas que ainda está vivendo debaixo de condenação. Porque não entendeu esse princípio. Olha o que diz os versículos 6 a 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é que você tem a liberdade de fazer o que você quiser com a sua vida, mesmo em Cristo. E principalmente por estar em Cristo. Se você é verdadeiramente livre, você pode escolher a carne. Você pode escolher a carne. Mas se você escolher a carne, haverá sempre uma consequência para o que você escolhe. O que é que diz o texto? Carne igual a morte, Espírito igual a vida e paz. Vamos dizer? Carne igual a Espírito igual a vida e paz. Morte aqui é morte física e morte espiritual. Morte física, porque o salário do pecado é a morte, e morte espiritual, que é a danação eterna, é a perdição. Vida é vida abundante e eterna. É vida aqui, agora, vida que prospera, vida que cresce, vida abençoada e vida na eternidade com Deus. E a paz é essa paz que o mundo não conhece, que só tem aqueles que têm dentro de si o príncipe da paz. Paulo está escrevendo a cristãos. Ele não está falando com ímpios, ele está falando com irmãos, ele está falando comigo e com você. É o Espírito Santo falando conosco. Que se um cristão resolve andar na carne, se ele escolhe continuar andando na carne, ele vai desenvolver, ouça isso, uma animosidade contra Deus. Ele vai se revoltar contra Deus. Ele vai desenvolver uma atitude hostil contra Deus. Por quê? Porque a carne não se submete a Deus. A carne não quer agradar a Deus. Então o que acontece é que quando uma pessoa começa a andar na carne e praticar o pecado, ela começa a ficar meio que revoltada com as coisas de igreja. Aí ela começa a tirar para todo lado. Ela começa a tirar, botar culpa nos irmãos, botar culpa no pastor, dar tiro para tudo que é lado, começa a ficar com raiva de igreja, raiva de Deus. Isso é a carne. A carne, quando ela começa a andar no pecado, na carne, ela não quer submeter a Deus. E ela se torna hostil às coisas de Deus. Porque a falta de sujeição que a pessoa experimenta quando está andando na carne vai levá-la para o caminho da morte, para o caminho da perdição. O Espírito é diferente. Quando a gente começa a andar no Espírito, tem bênçãos especiais de Deus para quem quer andar no Espírito. Olha o que diz os versículos 9 em diante, como nós lemos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. 3
3 coisas importantes Paulo está dizendo aqui. Primeiro, quando nós andamos no Espírito, isso significa dizer que nós pertencemos a Deus. Romanos 8:9 diz isso. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem tem o Espírito de Deus pertence a Deus. Se você tem o Espírito Santo, você não é mais de você mesmo. Você foi comprada por um preço muito alto. Você foi comprado por um preço glorioso. Você agora não é mais de você mesmo. Você não se pertence. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo de propriedade peculiar do Senhor. Um preço foi pago pela nossa redenção. Nós somos resgatados para Ele. Nós não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. Nós não podemos fazer o que nós quisermos com a nossa mente, com a nossa alma. Nós podemos viver poluindo a nossa mente, poluindo o nosso corpo. Nós somos do Senhor. Nós temos o selo da salvação. O Espírito Santo é um selo de proteção, um selo de qualidade. É o selo que te leva para o destino. O carteiro vai te levar até a porta do céu. Você tem destino. Deus te selou. Você não pertence mais a você mesmo. Então Paulo está dizendo isso aqui. Quem tem o Espírito, quem está andando no Espírito, não é mais dono de si mesmo. Pertence a Deus. É propriedade de Deus. Segundo, ele está dizendo que o nosso homem interior é vivificado. Esse Espírito é tão poderoso. Ele diz, ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, claro. Vai morrer. Vai morrer, todos nós vamos morrer. Agora, se alguns ficarem vivos na ressurreição, vão ser transformados. De qualquer maneira, tem que ser transformado. Isso que está aqui não pode herdar a vida eterna. Vai ter que passar por um processo de transformação que chama glorificação. Agora, o salário do pecado está aqui, ó. Não tem jeito, não tem jeito. Estava comentando com um irmão que quando no primeiro eu fiz 2 semestres de medicina, né? 1 ano, ainda não tinha muita certeza da minha vocação. E aí comecei a cursar medicina, muito novo. E tinha esse negócio de todo mundo ir para o Instituto Médico Legal, vestido de jaleco branco, para participar de uma necrópsia, para ver como é que é aquela história toda. Aí vai todo mundo metido a estudante de medicina, né? Mal barato, doutor andando de jaleco pelo ônibus e o pessoal olhando. E aí vai aquela turma toda lá e dá de cara com um dos mais renomados legistas aqui de Salvador, da Bahia, eu não sei nem onde ele está, deve estar aposentado agora, uma figuraça. Ele estava lá fazendo a necrópsia e era um momento dramático, assim, juntava vários estudantes, né? Tinha um pessoal que já estava mais graduado, que ia lá para aprender algumas coisas, e tinha pirralhada como a gente que estava ali de curioso, só para olhar, para ver, né? E o cara lá mesmo, fumando, comendo sanduíche, já, todo mundo já começava a ficar meio mareado, porque o cheiro de morte é uma coisa horrível. É horrível. Você está descendo ali para chegar perto do IML, você já está sentindo aquele negócio. E tem uma lanchonete lá dentro. Os funcionários estão comendo pastel de carne. Não dá para... Não dá para entender. É bizarro, é bizarro. Você entra naquele negócio, tem um monte de maca cheio de corpo queimado, corpo de afogamento, corpo de tiro, você está vendo todo mundo lá deitado, espichado. E o cara começa a trabalhar com ele, faz um corte, uma incisão aqui com bisturi e puxa o couro cabeludo de vez. Já cai 4 ou 5 meninas. Aí pega a serrinha, começa serra o crânio, tira a parte de cima do coco e arranca o cérebro para pesar. Aí já cai mais 2 ou 3. Aí durante o processo vai caindo, passando mal um monte de gente, desmaiando, saindo. Mas o que mais me impressionou é o cheiro de morte. Você sai daquele negócio, vai para sua casa, passa horas, você ainda está sentindo aquele negócio. Fica lá dentro do seu nariz. Cheiro terrível. Cheiro dessa carne podre. Cheiro do que nós somos na verdade, que não adianta se enganar, que esse mundo é uma ilusão, que as pessoas ficam por aí iludidas, achando que são alguma coisa. Nós não somos nada, nada. Nessa hora que você vê o que é a realidade humana, aquele corpo lá apodrecendo, é isso. É isso. E Paulo está dizendo aqui, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Isso só vai ser resolvido no dia da ressurreição. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Dentro de você, um homem interior, uma mulher interior que foi vivificado pelo poder da ressurreição do Senhor. E esse Espírito da vida te dá vida em Cristo Jesus, para você viver uma vida abundante, uma vida livre do pecado, uma vida que agrada a Deus, aqui e agora, mas também na eternidade. O versículo 11 conclui dizendo que nossos corpos mortais serão vivificados em Cristo Jesus no último dia. E se o Espírito da
aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então esse é o propósito do Evangelho. Diga comigo: o propósito do Evangelho não é me tornar feliz, mas me tornar santo. Diga mais uma vez: o propósito do Evangelho não é me fazer feliz, mas me fazer santo para Deus. Diga bem alto: a verdadeira felicidade só existe na santidade, só vem através da santidade. Quando você anda em Cristo, quando você vive pelo Espírito, não há mais condenação. Você está livre da lei, do pecado e da morte. Eu gostaria de orar com você nessa noite, porque se você ainda não entendeu isso, é porque muita libertação precisa acontecer na sua vida. Mas para começar a acontecer, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa nascer de novo. Eu não estou falando de se tornar membro de igreja, se tornar religioso, se tornar evangélico. Eu estou falando sobre experimentar o poder desse Evangelho que entra na vida de um homem e de uma mulher e quebra as cadeias do pecado. Se você está na igreja vivendo em pecado, você não está vivendo em Cristo. Você não está andando segundo o Espírito. Você está andando segundo a carne, e segundo a carne o que você vai colher é a morte. É a morte. Mas se você quiser viver uma vida livre de toda a condenação, o segredo é andar pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Que essa palavra poderosa penetre no seu coração e seja selada na tua alma em nome de Jesus. Eu queria te convidar nessa noite a ficar de pé para você orar. E onde você está, em nome de Jesus, por gentileza, fique de pé, feche os seus olhos. E eu quero orar primeiro. Eu quero orar por pessoas que estão aqui nessa noite e que queiram, através dessa palavra, entregar seu coração, sua vida a Jesus. Assim começa a libertação. Assim começa o mistério da vida eterna. Quando nós nos rendemos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos o nosso pecado e a nossa necessidade de um Salvador, quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós pela fé nos identificamos com Ele na sua morte e na sua ressurreição, quando nós cremos pela fé no Evangelho, que através da sua morte fomos mortos para o pecado, mas através da sua ressurreição recebemos o Espírito da vida e seremos ressuscitados no último dia. Pai, eu oro nessa noite por aqueles que estão aqui e que desejam fazer aliança com Cristo. O ponto de partida para uma vida livre da condenação é entregarmos-nos totalmente ao propósito do Senhor de nos tornarmos semelhantes a Cristo por meio da obra da cruz. Eu oro por estes amados, por estas queridas que estão aqui hoje à noite, abrindo seus corações e entregando sua vida a Jesus, e que querem confessar publicamente Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Vem com teu sangue poderoso e cobre estas vidas. Vem com teu Espírito Santo e enche estes corações. Se você nessa noite quer entregar sua vida a Jesus, ore assim comigo aí no seu lugar onde você está, aí com seu coração baixinho. Você pode estar orando ao Senhor dizendo: Senhor Jesus, eu ouço a tua palavra. Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra. Deus meu Pai, eu entrego nessa noite a minha vida em tuas mãos. Eu recebo a Cristo Jesus, o teu Filho, como meu Salvador, como Senhor da minha vida. E eu declaro nesta noite que estou salvo, que estou salva. Eu declaro que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida para apagar os meus pecados. Eu recebo o Espírito do Senhor dentro de mim, e eu quero me levantar nesta noite para confessar diante de todos os homens que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu faço essa oração crendo no poder da obra da cruz, crendo que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida eterna, e eu o recebo como meu Salvador em o nome de Jesus. Se você fez essa oração nessa noite, levante bem alto a sua mão direita. Se você está entregando hoje a sua vida a Jesus, dê um sinal
virtual aí, faça assim com a sua mão para que eu possa ver onde você está. Deus te abençoe, amada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tem mais alguém? Basta fazer assim com a sua mão para que eu possa ver você. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar, continue com seus olhos fechados. Eu queria orar nessa noite por pessoas que estão aqui e já foram batizadas, já estão na igreja há algum tempo, já caminharam há algum tempo, mas estão por alguma razão se sentindo debaixo de condenação, de culpa, talvez por coisas do seu passado que ainda não ficaram bem resolvidas, lembranças, memórias, vínculos da alma, vínculos com o passado, talvez por fantasmas que assombram, coisas que ainda estão perseguindo. Eu quero orar por pessoas que estão aqui nessa noite, quem sabe experimentando alguma fraqueza, estão espiritualmente caídas, estão precisando de renovação, estão precisando de perdão, estão precisando de cura, estão precisando de libertação. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite, que já tem o Senhor, mas que quer se levantar em Deus e para um novo tempo na presença do Senhor. Pai, eu oro nesta hora, declarando vitória sobre este teu servo, sobre esta tua filha. Eu oro nesse momento, quebrando as cadeias que têm prendido a sua vida espiritualmente. Eu oro determinando nessa hora, em nome de Jesus, um tempo de libertação. Seja livre nessa noite das cadeias do pecado. Eu declaro perdão sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, como profeta, como ministro de Deus. Eu me levanto nesta noite para pronunciar sobre você um decreto de perdão. Receba perdão nessa noite. Fique livre da condenação do pecado, fique livre das cadeias do pecado, fique livre de toda prisão, de todo vício, de toda algema, de toda e qualquer condenação, de todo peso de acusação de Satanás contra a sua vida. Eu declaro o sangue de Jesus sobre você nessa noite. Eu oro declarando que as cadeias estão quebradas. O poder do Espírito Santo vem sobre a sua vida agora, e você recebe unção que despedaça todo jugo, porque você é livre em nome do Senhor Jesus. Seja livre nessa noite para a glória do nome do Senhor. Se você crê nesta oração, no poder desta oração, aplauda ao Senhor, porque Ele é fiel para libertar, para quebrar cadeias, para operar sinais e maravilhas. Ele está aqui nessa noite e a sua presença traz grande consolação aos nossos corações. Eu queria finalmente orar por pessoas que entraram aqui precisando de um milagre de libertação na sua vida, na sua casa. Pode ser libertação financeira, libertação emocional, pode ser qualquer tipo de libertação espiritual, algo que você esteja enfrentando aí na sua casa, no seu trabalho, algum tipo de perturbação, algum tipo de encosto, qualquer que seja o ataque que você esteja vivendo nesse momento. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui ao altar do Senhor. Eu gostaria de nessa noite orar por pessoas que estão passando por ataque, por guerra espiritual, que estão enfrentando qualquer tipo de ataque na sua saúde, no relacionamento em casa, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Sai do seu lugar, vem aqui, vai ficando aqui espalhada pelo altar do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar nessa hora, em nome de Jesus, que o poder do Senhor operando em tua vida vai trazer a manifestação de um tremendo milagre de libertação. Deus não te chamou para viver debaixo de nenhuma opressão. O diabo sabe disso, mas ele é sujo, ele é um cão vagabundo, ele não aceita a derrota dele, ele sabe que os dias dele estão contados, mas ele quer arrastar você com ele para o inferno, mas ele está amarrado em nome de Jesus. Nessa noite é você que vai pisar na cabeça dele e declarar: eu sou livre em nome de Jesus. Pai, eu quero orar e ministrar a vida deste irmão, a vida desta irmã, libertação. Eu oro pela sua saúde física agora. Se há alguma opressão, se há um espírito de enfermidade, se há algum ataque na saúde, Deus, em nome de Jesus, agora toca com fogo e queima esse demônio de enfermidade, queima essa doença, queima, Senhor, em nome de Jesus, todo o mal desse corpo. Eu profetizo agora sobre o teu corpo físico saúde perfeita. Receba cura em nome de Jesus. Pela fé, seja curado agora. Pela fé, seja curada nessa noite. Pai, eu quero
quero orar por aqueles que estão enfrentando ataques emocionais, nas suas emoções, pessoas que estão abaladas, que estão deprimidas, que estão com insônia, pessoas que não conseguem pensar direito, que estão sendo perturbadas, assaltadas na mente, pessoas que estão tendo visões, pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que estão debaixo da opressão de obsessores, de encostos, de espíritos malignos, de espíritos familiares. Nessa hora receba fogo em nome de Jesus. Satanás e seus demônios, todo espírito imundo que está ouvindo a minha voz agora, eu ordeno, saia desta vida, saia desta casa, bata em retirada agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder acima do nome, sobre todo nome. Demônios, vocês não podem resistir ao comando do Espírito Santo. E eu agora declaro em nome de Jesus, fora, fora Satanás, pega o que é teu e bate em retirada nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu oro pedindo que o Senhor envie anjos guerreiros para desfazer todo o trabalho, todo feitiço, todo encantamento, toda macumba, todo despacho, todo bozó, todo preparo, tudo que foi feito no inferno, toda arma preparada contra o teu servo, contra a tua filha, todo espírito maligno que recebeu pagamento, que recebeu sacrifício, que recebeu oferenda, queima agora no fogo do poder do Espírito de Deus e vai destruindo com espada de fogo. Todas estas obras do mal estão desfeitas na tua vida e na tua casa, na autoridade do nome de Jesus. Anjos de Deus, sejam agora enviados, sejam agora liberados, sejam agora ativados em favor do povo de Deus. Eu declaro um anjo com espada de fogo agora na tua casa, desfazendo essa obra do mal. Anjos de Deus estão entrando agora no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, no teu carro. Deus está movendo aí numa área que talvez você nem saiba onde é, mas que foi colocado um trabalho debaixo da terra, na encruzilhada, na boca do sapo, na beira de um rio, não importa onde Satanás fez a sujeira, a patifaria. Deus nessa hora está quebrando, está desfazendo, está anulando, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach Adonai, o Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que você está livre desta obra maligna em nome de Jesus. Pai, eu quero orar especificamente por pessoas que estão sendo atacadas nas suas finanças, que estão sendo atacadas no seu trabalho profissional, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua empresa, no lugar onde estão trabalhando, alguns que estão desempregados, portas que não estão abrindo, resistência no mundo espiritual, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro que você é livre do cativeiro das dívidas, você é livre do cativeiro financeiro, você é livre para prosperar esse ano 2018. Satanás e o espírito de falência já caiu por terra na tua vida, em nome de Jesus. Não importam tuas heranças, toda maldição hereditária está cancelada na tua vida em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, porque nessa noite Deus quebra jugo de cativeiro nas dívidas, nas finanças. Ele está quebrando e desfazendo essas obras do inimigo na tua vida profissional. Há um desatar de Deus para você, há algo de Deus sendo liberado para você. Não importa quanto o inimigo resistiu, ele já caiu na autoridade do nome do Senhor, e a bênção de Deus te alcança, a bênção de Deus chega até você nessa noite. A vitória de Deus neste lugar para quem quer vitória, a bênção de Deus nesse lugar para quem quer bênção, a milagre de Deus para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas nos seus relacionamentos em casa, porque o inimigo, ele é semeador de contendas, ele trabalha para desfazer relacionamentos, para destruir amizades, para destruir casamentos, para destruir relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, Espírito da paz, Espírito do perdão, Espírito da reconciliação, vem, sopra nessa noite sobre o teu servo, sopra sobre a tua filha, restaura relacionamentos neste altar, restaura, Espírito da vida, o que está quebrado, traz o perdão e a graça. E nós declaramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, um tempo novo para os teus relacionamentos. Este é o ano da restauração, este é o ano da restituição, este é o ano de receber 7 vezes mais de tudo aquilo que o inimigo levou no teu passado. Este é o ano de você entrar na perfeita vitória do Senhor. Eu declaro que você é livre em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos, levante o seu rosto e de olhos fechados diga comigo: Pai Celestial, eu oro neste momento, recebendo essa unção,
em minha vida, pela fé, eu declaro a minha cura, a minha libertação. Esta noite eu piso no teu altar, neste lugar santo, para receber a minha vitória. Não há mais condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo. Pai, eu sou livre pelo poder da morte e da ressurreição do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tomo posse nessa noite do meu milagre, da minha bênção, da minha vitória, e eu piso na autoridade do nome de Jesus toda serpente e todo escorpião e toda obra maligna, e nada causará dano algum à minha vida, porque em Cristo eu sou mais. Diga: eu sou mais. Diga: eu sou mais que vencedor. Aplauda Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Jesus, Tu és bom. Diga para Ele: Tu és bom, Senhor, em todo o tempo. Tua fidelidade é grande, Tua misericórdia vai além dos céus. Teu poder, Tua majestade, Tua glória está sobre toda a terra. Bendito é o nome do Senhor. Volte para o seu lugar, abençoado, abençoada. Vamos cantar e louvar o nome do Senhor. Cristo